Saturno na casa 5. Vamos falar um pouco sobre esse posicionamento hoje. O que Saturno representa? Saturno, no nosso mapa, representa uma área da nossa vida que a gente precisa trabalhar. É uma área da nossa vida que a gente tem que ser mais responsável, onde a gente aprende lições, onde a gente tem limitações e restrições, tá? E atrasos. A casa 5 é uma casa de leão, tá? É uma casa regida pelo sol e é uma casa que fala principalmente criatividade, tá? Filhos também, porque um filho é uma extensão da sua criatividade, dos seus projetos. É uma casa que fala de diversão, é uma casa que fala de jogos, de amor, no caso romance. Isso tudo é a casa 5, é uma casa de diversão, né? Então, quando Saturno está na casa 5 no seu mapa natal, eu não sei qual signo que está ali, eu só estou falando se ele está posicionado na casa 5. O que acontece com a pessoa? Para começar, que a gente nota que provavelmente a infância dessa pessoa, ela devia encarar a infância, a diversão de uma forma mais séria, ou teve algum tipo de restrição na infância, no sentido assim, a casa 5 também é uma casa que fala da vida acadêmica, de estudo. Então pode ser que essa pessoa sempre gostou de estudar, tá? Ou levou muito a sério esse tema, a vida acadêmica, o estudo, ou teve também aí alguma dificuldade, aí depende como que está esse Saturno. Pode ser que dê para a pessoa uma certa disciplina, restrição, limitação a nível de diversão, como eu citei desde pequeno, assim, ou a pessoa não consegue se divertir muito bem porque é mais maduro, ou não tem tanto interesse em ter aquela vida que é uma grande farra. Saturno aí pode limitar esse conceito de diversão, a pessoa às vezes tem um momento de lazer, ela não consegue, se sente culpada, ou tem bloqueio, ou então acha que tem que estar estudando, tem que estar sendo produtivo, tem que estar trabalhando esses assuntos da casa 5. Essa pessoa também pode gostar de ter companhia de pessoas mais maduras, ou seja, mais velhas, que Saturno representa isso, né? Na astrologia clássica, tradicional, Saturno fala naturalmente de pessoas mais velhas. Então, Saturno nessa casa 5 vai dar isso para essas pessoas, né? Caso assim, como fala de criatividade, pode acontecer assim: se Saturno estiver bem posicionado, a pessoa é muito criativa, ou ela pode dar uma falta de criatividade. Às vezes a pessoa tem assim um certo bloqueio a nível do ego, da insegurança de si mesmo, tem falta de confiança. Tá? Ela pode ter um bloqueio nesse sentido, mas isso vai se dissolvendo depois dos 30, né? Saturno, o que Saturno dá sempre para as pessoas, onde quer que ele esteja, é atraso, é demora. Então na casa 5 vai dar isso, de repente um atraso para a pessoa ter diversão, um atraso a nível de romance, relacionamento, amor, sexual também, que a casa 5 também fala disso. Então pode ser que a pessoa ela não queira assim ficar, né? Um termo que eu tô querendo dizer, assim, se você não é do Rio de Janeiro, a pessoa não quer relacionamento sem muito compromisso, porque Saturno quer compromisso. Então, na casa 5 a pessoa quer um namoro, uma relação séria, né? Pode ser que ela tenha poucos relacionamentos também, é uma dessas possibilidades. Ou que ela não queira também se relacionar porque ela é insegura, ela não tem confiança em si mesmo. Isso pode variar como que está esse Saturno. Pode ser que dê uma restrição também a nível de ego, né? Como eu já citei, a casa 5 é uma casa que, né, é natural de leão com ego, então às vezes a pessoa não tem características de liderança, precisa desenvolver isso, tá? Então ela tem que trabalhar essa área criativa dela, que é um fator muito importante. Pode ser também que dê uma espécie de frieza afetiva. Sabe aquela pessoa que não é muito espontânea, num relacionamento amoroso, na forma dela exercer a sua criatividade, que eu estou falando é tudo, tá? É arte, você escrever um livro, isso é considerado a sua criatividade, você elaborar um projeto, sua vida acadêmica. Pode ser que ela tenha uma determinada frieza nesse setor, porque ali ela tem um certo travamento pelo Saturno. Agora a casa 5 é uma casa que fala de filhos. Então o que isso quer dizer se o Saturno está na sua casa 5? O que eu vejo acontecer é o seguinte:
Ou a pessoa tem o filho mais tarde da vida, tá? Assim, dependendo, ou a não ser que o resto do mapa dê filho numa idade mais jovem, né? Mas no caso dá para a pessoa filho mais tardar da vida, se der, só que o que acontece é que assim, o filho muda totalmente a vida dessa pessoa, no sentido que cria responsabilidade ou gera estrutura para a vida da pessoa, ou então a pessoa pode ser que se torne um pai, uma mãe que cobra muito dos filhos, tem uma determinada neurose a nível da criação. Isso é uma dessas possibilidades com Saturno na casa 5. Assim, a pessoa pode ter filho mais tarde da vida, a não ser que o resto do mapa dê a opção de ter filho mais cedo, mas o filho muda a vida da pessoa, cria uma série de estruturas, de disciplina. A vida da pessoa vem tratando, basicamente, se tem filho, a nível de responsabilidade, né? Agora, há uma outra possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: Saturno na casa 5, ou a pessoa pode ter medo de ter filho, ou uma certa rejeição, tipo assim, é muita responsabilidade, eu não consigo lidar com isso, eu não quero ter filho. É uma dessas possibilidades também, da pessoa não querer ter filhos, né? Ou então não querer também ter algum tipo de projeto. Então, isso tudo vem narrando a casa 5. Pode ser também, eu esqueci de falar, que Saturno na casa 5 dê para, no caso, uma mulher, né, uma certa dificuldade de engravidar, tá? E essa criança, se a pessoa tiver filho com Saturno na 5, provavelmente o filho vai ser mais maduro, vai ter aquela natureza saturnina, tá? Isso tudo representa o Saturno na casa 5, tá? Então, se você tem Saturno na casa 5, você pode observar essas características, tá? É importante falar que eu não sei, de repente esse Saturno está bem posicionado, ele está em Libra, por exemplo, né? Que ele está exaltado, ou então ele está em Capricórnio, em Aquário, ele vai dar um resultado melhor, tá? Só que ele continua sendo Saturno, então é uma área da nossa vida que a gente tem que trabalhar. É importante a pessoa ter essa consciência para melhorar esse tipo de coisa. E por fim, Saturno na casa 5, como a casa 5 é uma casa de especulação, é uma casa que fala de jogos, de política também, né? Isso tudo é a casa 5. Essas pessoas, assim, elas têm uma certa limitação a nível de jogos. Então, assim, pode ser que a pessoa, sabe, quando tem um sorteio de um bingo, uma rifa, pode ser que ela não ganhe, né? Ou na própria loteria, porque o Saturno ali, ele dificulta esse tipo de ganho, através de especulação, tá? Através de, sei lá, investir também, é uma dessas possibilidades, né? Bolsa de valores, isso tudo é especulativo. Então a pessoa pode ter ali uma determinada restrição nesse setor da vida dela. Mas se tivesse, por exemplo, Júpiter na casa 5, aí já dá uma mega facilidade da pessoa ter benefícios nesse setor. Então é isso, eu quero falar por fim que a gente precisa analisar o resto do mapa para falar com mais segurança e ver onde que está também, né, o planeta que está regendo esse Saturno. Mas se você gostou, curte o canal.